Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, uma alegria enorme ter você aqui nesse canal da Igreja Batista Jordão. Nós estamos vivendo um momento muito especial na nossa escola bíblica dominical, onde estamos estudando o papel e a profundidade da música na igreja. E se você tem acompanhado o nosso cronograma, sabe que estamos em um momento bem estratégico. Nós já passamos por 2 aulas do nosso curso, mas antes da gente ir para as próximas 2 aulas, nós preparamos um bloco de conteúdos extras. Por isso, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula bônus. Se na primeira organização focamos em entender a liturgia, agora está na hora da gente conhecer a nossa identidade. Vamos estudar um documento histórico e fundamental, o Manual de Culto e Adoração dos Documentos Batistas, publicado pela Convicção Editora. Nessa aula bônus, vamos clarear conceitos que às vezes se confundem no nosso dia a dia. Sabia que no original bíblico, louvor nem sempre significa cantar, mas sim um ato de agradecimento a Deus ou de confissão e principalmente de reconhecimento de quem Deus é? É uma aula de alinhamento pastoral, histórico e espiritual que é imperdível. E quem vai ministrar essa aula, é claro, é o nosso pastor Lucas Helen. Então ajuste o som, abra o coração, pegue Bíblia e bloquinho de anotações que a nossa aula vai começar agora. É com o senhor, pastor Lucas. Olá, meus amados irmãos, que a paz do nosso Deus esteja sobre sua vida e vamos continuar estudando a palavra de Deus nessa temática importantíssima que é louvor, adoração, música e tantos outros assuntos envolvendo aí o culto ao nosso Deus. E hoje nós vamos estudar os documentos batistas. A gente vai estudar especificamente esse documento que foi organizado pela nossa denominação, onde aponta oficialmente qual é a nossa perspectiva de culto, qual é a nossa perspectiva litúrgica e todos os outros elementos que envolvem o culto. Culto e adoração, documentos batistas. E aí eu vou aqui para o sumário, deixa eu baixar aqui um pouquinho, você vai me acompanhando aí na tela. Aí aqui, chegamos. Veja bem, nós temos essa parte de apresentação, onde nós vamos dar uma pincelada aqui para a gente entender um pouco sobre a visão da denominação. Você faz parte da Igreja Batista, a Igreja Batista é uma denominação histórica. Nós temos aí mais de 400 anos de caminhada de fé. A gente surge ali no movimento da Reforma Protestante e aí a gente avança proclamando o Evangelho, proclamando a Palavra de Deus, e estamos todos esses anos aí nessa caminhada em todo o mundo. É uma igreja histórica, uma igreja que tem muitos anos em exercício para a glória de Deus. Aí a gente vai pular essa parte introdutória, que aí você vai poder ler aí, e aí a gente vai trabalhar aqui, ó, o que cremos, música sacra, música no culto, valores inegociáveis, conceitos. E essa parte do anexo, você também vai dar uma lida em casa, tá? Eu vou me ater a esses 2 pontos aqui. Vamos ver um pouquinho sobre a apresentação e esses 2 elementos do que cremos e os conceitos fundamentados nas Escrituras, para a gente poder aí ter uma estrutura importante de aprendizado para o nosso caminhar. Olha só, eu grifei aqui alguns pontos importantes, já deixei sinalizado, para a gente otimizar o tempo, no que diz respeito à nossa estrutura denominacional. Olha só, a convenção é, por sua natureza, a definição estatutária, constituída de igrejas das quais concedem os mensageiros que integram as assembleias convencionais. As igrejas batistas, elas têm um princípio que é a autonomia, e é por isso que você, quando vai numa igreja batista, tem uma igreja batista que tem um culto de um estilo, você vai numa outra igreja batista, já é um outro estilo de culto e por aí vai, tá certo? É por causa desse princípio de autonomia. Então as igrejas, elas se autogerenciam. Se quer um culto mais cedo, um culto mais tarde, um culto com 1 hora e meia, se vai pintar de preto a parede, se não vai, se vai ter cruz, não vai ter, se vai ter sino, se o pastor vai usar klezmer, se vai usar estola, enfim. Cada igreja decide essa sua vivência, tá? E aí elas se juntam em associações, consequentemente em convenções, e a gente tem essa estrutura organizacional, tá bom? E aí a partir desta organização, a gente monta um escopo doutrinário, que é a espinha dorsal das igrejas batistas, e aí sim,
eu diria que a maior parte das igrejas batistas, elas caminham doutrinariamente na mesma direção, tá certo? E aí vamos lá. A conversão se relaciona com as igrejas em decorrência dos laços, isso aqui é muito importante, gente, cooperativos, é uma relação de cooperação, isto é, reconhece as ligações determinantes do arrolamento como igrejas cooperantes, mas também as reconhece como, esse é o ponto interessante, igrejas locais, uau, autônomas, já expliquei, interdependentes e que vivem em ambiente de mutualidade. Nós somos autônomos, mas a gente não é sozinho. Isso é muito legal, gente. E eu acho isso muito bacana na estrutura batista, porque a gente respeita um princípio, a gente entende um princípio neotestamentário de que cada igreja tem a sua gerência. E eu vou citar aqui a terceira carta do apóstolo João, onde tem lá um líder chamado Diótrefes, que o apóstolo João tenta, de alguma forma, acessar a igreja para o ensino, e o líder da igreja local, ele, de alguma forma, traz alguns tipos de dificuldades. E aí é muito legal isso, eu acho isso muito sensacional das escrituras. O apóstolo João, mesmo sendo apóstolo, ele não levanta a igreja contra o obreiro. Ele diz, ó, quando eu for aí eu vou conversar com ele. Entende? Isso é muito legal. Ele respeitando que aquela localidade tinha uma liderança, aquela igreja local, ela tinha um gerenciamento. Então, isso é importante. A gente interpreta, a eclesiologia batista interpreta dessa forma, que cada igreja ela tem a sua autonomia. É certo que num ajuntamento de missões, num ajuntamento de convenções, aí tem as direções, e como eu vos falei, nós somos autônomos, mas nós não somos sozinhos, tá certo? Deixa eu avançar aqui para um outro ponto importante. Olha só, eu acho legal esse pontinho aqui, ó, que a gente tem no nosso documento. A convenção é serva das igrejas, quando recebe delas condições e motivações para existir e operar. Existir como? E operar como? Gente, aí é onde entra as contribuições financeiras, tá? Gente, existe um princípio de vida que são os recursos, né? A economia, ela tá aí desde que mundo é mundo e a gente precisa dos recursos para poder avançar. E a gente tem o plano cooperativo que ajuda as convenções a se organizarem, fazerem frentes missionárias, ajudarem as igrejas. A nossa igreja, em especial a Igreja Batista Jordão, ela foi fundada em 1983, especificamente 15 de março, tá? Quando a igreja iniciou o trabalho, a igreja não tinha condições de se manter. Não tinha. Trabalho novo, trabalho recente, e aí tem uma junta de missões nacionais, que é uma junta de missões das igrejas batistas, elas financiaram os líderes, os pastores, os missionários que passaram tempos aqui nos ajudando nessa caminhada até sermos o que somos hoje, né? Depois de um tempo a igreja consegue caminhar e aí a gente avança, tá legal? Então, gente, só um pouquinho aí dessa estrutura denominacional, e eu vou encerrar essa primeira parte introdutória com esse ponto aqui, ó. Existem algumas áreas que nós, como igreja, trabalhamos, que é a ação social, também conhecido como diaconia, é onde a gente serve as pessoas, comunicação, isso aqui é a atuação da denominação, tá? E, ó, esse ponto que a gente vai estudar, culto e louvor, tá? E aí vem outros elementos, educação religiosa, grupos específicos, outros pontos importantes aqui, ó, ministérios, ministério pastoral, mordomia cristã e sustento, é onde a gente estuda sobre dízimos, ofertas, contribuições, música, que também faz parte, ó, do culto, certo? E relacionamento e tantas outras coisas. E aí tem a visão, missão e visão da denominação, tá certo? Onde você pode depois que esse arquivo for colocado lá no grupo, você vai ler e se aprofundar um pouco mais sobre isso aí, tá certo? Então, gente, esse documento faz parte de uma série de documentos batistas organizados há muitos anos atrás, e até hoje esses documentos são acessados, a gente olha, tem a orientação de como se organiza o culto e liturgia de uma igreja batista, de como se consagra um pastor, de como se organiza uma igreja, de como se consagra um diácono, e tantas outras coisas da atividade eclesiástica da nossa convenção, das nossas igrejas batistas. Tá legal? Então esse é o primeiro ponto que a gente pôde estudar aí. Essa introdução, como eu vos falei, vou deixar lá no grupo, vai lá, dá uma lida, vai ser legal.
né? Você conhecer um pouco mais aí do trabalho musical da nossa denominação. Agora vamos para a parte do que cremos, tá? E aí, ó, aqui está diretamente ligado com o nosso curso, a música sacra. E aqui tem alguns conceitos importantes que nós vamos trabalhar, tá certo? O que caracteriza uma música sacra? Olha só. A música sacra a música é sacra quando comunica a realidade de Deus. Uau! Revela Deus e os seus atributos. Sensacional isso aqui, viu? Conduz as pessoas a responderem à revelação divina, a participação das pessoas na adoração cantada. Daí a ideia do cântico congregacional. E aí há uma defesa muito intensa daqueles que caminham num culto bíblico, que o cântico da igreja precisa ser um cântico que todos cantem. Não que seja errado você cantar uma música, fazer um solo, uma música espiritiva, não é nada disso. Mas a música que eu diria assim que é o carro-chefe, né, a espinha dorsal da igreja, é o cântico congregacional. E cria condições para facilitar experiências pessoais com Deus. Então, assim, essas são, deixa eu ajeitar aqui, ficou um pouquinho feio, né? Essas são as características de uma música sacra, uma música de culto, uma música de Deus. E aí, gente, eu separei alguns textos. Quando você vir essa bloquinho de notas aqui, essa notinha, é um versículo bíblico que eu coloquei aqui para a gente acessar. E aí, gente, olha só, dentro desse conceito que a gente viu aqui de música sacra, tem dois versículos que eu observei aqui que eu quero mostrar para vocês. O primeiro está aqui em Salmos 135, do verso 1 ao verso 3. Olha que coisa poderosa. Aleluia! Louvem o nome do Senhor, louvem-no vocês, servos do Senhor, que estão na casa do Senhor, nos átrios. Olha que legal isso aqui, ó. No lugar de adoração. Casa do Senhor é o lugar de adoração. No passado era um templo, não é? No Antigo Testamento, ali, nos átrios. Hoje é um templo onde a igreja se reúne, né? Casa do nosso Deus. E aí, olha só a razão pela qual a gente deve adorar. Louvem o Senhor. Olha só a razão aqui, ó. Porque o Senhor é bom. Atributos de Deus. Louvem ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele é digno, porque Ele é exaltado. Louvem ao Senhor porque Ele é santo. Então, esses são os atributos do nosso Deus. E olha só que coisa legal, a gente louva por quem Ele é e pelo que Ele fez, tá? Tinha até uma canção, né? Que eu quando canto, às vezes eu entendo alguns compositores da música cristã, às vezes eles vão ali com aquele coração muito, né, focado em querer passar uma mensagem, mas às vezes escapam em algumas coisas. Que diz assim, não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Cara, super entendo a frase, entendo super a composição, só que para que a gente fique biblicamente mais coerente, eu adoro pelo que ele faz e eu adoro pelo que ele é, entende? Então, isso é baseado também aqui no texto de Êxodo. Olha só, o cântico de Moisés. Depois que o povo passa no Mar Vermelho, aquela travessia, todo aquele desafio, aí vem esse cântico de Moisés aqui, ó. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram um cântico. Esse texto aqui é muito claro, é música. Eles entoaram um cântico ao Senhor. Olha só que cântico lindo. Eu ainda vou musicar essa letra, viu? Eu ainda vou musicar essa letra. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Tá? O Senhor é a minha força e o meu cântico. Olha que coisa linda. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai. Por isto, o exaltarei. Olha, isso aqui é legal. Ele é o Deus do meu Pai. Isso aqui, ó, tem a ver com geração. De pai para filho. Passe sua fé para o seu filho. Ensine sua fé para o seu filho. Deus seja louvado. Viu aí que legal? Música sacra, já vencemos o primeiro ponto. Agora vamos lá. Outro ponto aqui, gente, outra questão que eu quero falar com vocês. É bem provável que isso aqui você já tenha visto. Se você não viu, tá aprendendo. Se você já viu, reforça o aprendizado. Então fica aí, olha só.
Música no culto. Acompanha comigo aí na tela. A música no culto expressa a nossa fé. Gente, eu vou até grifar isso aqui, ó. Expressa a nossa fé. A música no culto é uma expressão daquilo que estamos sentindo ou vivendo. Daí aquele grande detalhe, né? Quando você sobe no altar para ministrar na vida, seja pregando, seja cantando e etc., a sua vida precisa estar conectada com Deus em santidade, em respeito e etc. Tá? Então, gente, porque ela expressa o que você sente. A palavra do Senhor, Jesus Cristo, não diz, a boca fala do que o coração está cheio. Então, nós precisamos estar cheio de Deus para poder subir e cantar, senão o nosso canto não vai ser sincero, o nosso canto não vai ser legal. Entende? E a gente não vai conseguir ministrar na vida das pessoas. Isso é muito importante. Então, o cântico ele precisa expressar aquilo que a gente tem no coração. Tá legal? Vamos lá. O cântico reflete a fé, as tradições, os valores, as preferências, as doutrinas, os rumos, a espiritualidade de cada um de nós. Isso é sensacional, tá? Isso é sensacional. Nosso cântico reflete quem somos e onde estamos na peregrinação cristã. Isso aqui é uma citação do John Larry Sutton, para, né, tá lá no Inário para o Culto Cristão. Gente, a música é uma expressão cultural, é uma expressão daquilo que nós sentimos, que a gente é como se a gente estivesse dedicando quem somos, a gente está dedicando o nosso povo a Deus. E a nossa música faz parte do nosso povo, a nossa música faz parte da nossa região, e a gente dedica isso a Deus. Entende? Isso é muito legal, cara. É muito legal. A música no culto é uma ferramenta que, através da ação do Espírito Santo, nos conduz a cultuar, adorar, tá? Edificar, isso é sensacional. Música ensina, tá? Educar, encorajar, suprir as necessidades espirituais dos membros da igreja e também proclamar, né, através do evangelho. Uma música aí de motivação, né, que eu acho muito legal essa música, que nos faz lembrar da nossa caminhada, eu tenho um chamado, né, eu tenho um chamado, jamais vou me calar, e tem tantas outras músicas, né, ruge forte, contundente a guerra do pecado, né? Olhando para Cristo, do cantor cristão, e tantas outras músicas que fazem com que a gente tenha um cântico aí de peregrinação, de avanço. É muito legal isso, tá, gente? É muito legal essa variedade expressando aí a nossa cultura, a nossa adoração, tá bom? Mas dentro desse elemento de culto, dentro da nossa adoração, existem coisas que são inegociáveis. Isso aqui é uma proposta, desculpa, baseada na nossa declaração de fé da Convenção Batista Brasileira, tá certo? Isso aqui você tem acesso no site da convenção. A declaração de fé é o que nós cremos. E ela é baseada nas Escrituras, totalmente baseada nas Escrituras. Você não vai ver ali uma estrutura de conceitos que não são baseados na Bíblia. Os batistas, eles têm uma regra de fé em prática que é a Bíblia. Somente a Bíblia, tá bom? E aí tem alguns elementos aqui importantes que eu quero trabalhar com vocês. O que são valores inegociáveis, que a gente não muda. O elemento do culto ou da música, ela precisa ter isso aqui. Se não tiver isso aqui, tá errado. Ou se cantarmos contrário a isso aqui, tá errado. Olha só. A palavra de Deus é a única regra de fé e conduta. Show de bola. Acabei de falar. É a única. Vamos ter um texto básico aqui pra gente. Deixa eu afastar ele um pouquinho pra cá, que ele ficou muito. Eu afasto ele pra cá, que a gente consegue ler ele daqui. Ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração, porque a palavra de Deus. E nós entendemos, todo batista crê que que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você escutar alguém que se denomina batista, diz assim, não, mas a Bíblia pode ser a palavra de Deus. Ih, cara, esse cara já bateu na trave aí. Desconfie.
Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós entendemos isso. O mundo não entende isso. O mundo quer tirar a Bíblia de todo lugar. O mundo quer tirar a palavra de Deus de todo lugar. Porque isso é coisa do inimigo. O mundo não quer saber da palavra de Deus. Porque o mundo jaz no maligno. Então, cuidado com isso, tá, gente? Então, a palavra, ela é fundamental, tá? Deixa eu botar para cá a setinha. Pronto. Vamos agora para o ponto B. A música, como expressão da nossa fé, ela revela. Revela o quê, gente? Olha só. Nossa crença em Deus Pai, preste atenção nisso, Criador e sustentador. Nossa crença em Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Deixa eu... E nossa crença no Espírito Santo, nosso guia e consolador. Deixa eu dar uma ênfase aqui. Deus Pai, Criador e sustentador. Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. E o Espírito Santo, nosso guia e consolador. O que é isso, gente? O que é isso? A Santíssima Trindade, que é um dos nossos credos. Cremos num Deus trino. Cremos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá? 3 em 1. Então, o nosso canto, a nossa música, a nossa poesia, a nossa arte, de forma geral, ela precisa contemplar isso aqui. Ela precisa contemplar a palavra de Deus, ela precisa contemplar a Trindade, a nossa base doutrinária, ela precisa contemplar isso. Tá certo? Eu não posso cantar que Deus é Pai e que Jesus não é Deus. Eu não posso cantar que o Espírito Santo é uma força e ele não é pessoal. Não, isso não faz parte da doutrina cristã. Não faz parte. Isso não pode estar na nossa música. A nossa música tem que refletir o que nós cremos. Daí a importância de uma boa letra, uma letra biblicamente fundamentada. Por quê? Porque ela ensina. Daí a importância de ministros preparados e diante do altar, servo de Deus, porque é testemunho e etc, né, gente? Nossa crença na remissão dos pecados e na certeza do perdão. Outro ponto importante, aqui, ó. Tá legal? Tem uma música antiga que eu acho linda. Perdoa-me, Senhor. É uma música de lamento, sabe? Que tá ali pedindo perdão a Deus. A pessoa se coloca no lugar assim de que é um pobre pecador. Deus tem misericórdia de mim, gente. Tá? Outra música. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Nossa, são clássicos da música cristã que tem uma letra profunda, que contemplam aquilo que nós defendemos como fé. Tá certo? Agora foi. Pronto. Saiu, ampliou de novo. Vamos lá. E último ponto, nossa crença que Deus nos chama para a realização da sua obra. Citei aqui aquela música, Eu Tenho um Chamado, né? Vamos lá, vamos avançar. E tantas outras músicas temáticas que envolvem aí a fé cristã. A música é um recurso e não um fim em si mesma. É uma ferramenta para louvor e adoração a Deus, edificação do corpo de Cristo e proclamação do Evangelho de acordo com o ensino bíblico. Pegou aí a mensagem? Entendeu? Tá certo? A música é uma ferramenta. Tá certo? A música é uma ferramenta que vai ser utilizada para a glória de Deus. Tá certo? Aqui. Conceitos, né? Palavras que definem ou trazem uma maior visão ou entendimento sobre culto e suas formas. E aí a parte extraída do culto cristão, aqui é a referência, né? Contemplação e comunhão desses autores aqui. Tá certo? Aqui a gente vai trabalhar alguns conceitos do que é adoração, do que é servir e etc, etc, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Pronto, tá, tem não, é aqui. Vamos lá, ó. Dentro da adoração, vamos observar aqui, o que é adoração? Isso aqui a gente fala com frequência, então certamente você já viu, então vamos revisar aí. No Antigo Testamento, no hebraico, significa reverência e prostração. É aquela ideia de o seguinte, você está diante de alguém muito importante e você tem reverência por aquela pessoa, e você vai lá e se curva, você se dobra. É essa a ideia.
No caso do Senhor, se você, por exemplo, né, quando você está em algumas culturas orientais, asiáticas, enfim, você tem um costume de quando você está diante de alguém importante, você se baixa a cabeça, se curva. Às vezes a gente vê filmes de quando você está diante de um rei, né, os cavaleiros vão lá e fazem uma certa reverência. No caso de Deus, a compreensão de que você precisa se prostrar diante do Senhor era essa compreensão do Antigo Testamento. Não era como se você estivesse se curvando diante de um rei qualquer, não. É diante do Rei dos Reis, então é o rosto no pó. Então você colocava o rosto no pó, literalmente. Você colocava a sua face no chão, né? E em uma forma de adoração. Eu me curvo diante de toda a tua autoridade, Deus. Eu me curvo diante do Senhor. Eu me curvo diante da tua majestade, porque tu és supremo e soberano. Tu és santo, Pai. Eu me curvo diante de ti, Pai. Eu coloco meu rosto no pó, em reverência ao Senhor. Essa é a ideia. E aí, o texto aparece lá no Antigo Testamento. E aí eu separei alguns versículos aqui, tá? Aqui em Gênesis, vamos lá no Antigo Testamento. Olha só que texto legal. Quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Isso aqui foi quando Abraão pediu para o seu servo ir à procura de uma esposa para o seu filho. Aí ele encontrou, e etc. Foi aquela alegria. Aí ele adora a Deus, ele se prostra. Ele coloca o rosto no chão em adoração. No Novo Testamento, a gente tem a palavra usada proskuneo. Tá aqui, ó. Tá? Desculpa, proskuneo, tá bom? Proskuneo. Termo grego especificamente aplicado para Deus e tão somente a Ele, com o sentido de humildade, submissão, reverência e prostração. E separei aqui o texto de Atos, capítulo 8, verso 27. Como eu vos falei, esse arquivo vai estar lá no grupo da igreja. Vai lá, dá uma olhada e pega esses textos, reveja, leia todos, é bem legal. Eu coloquei só alguns aqui por questão de tempo, né? Então vamos lá, olha só que texto legal aqui em Atos. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candice, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo o quê? Em Jerusalém? Adorar. Olha só. Ele estava indo para adoração, como de costume, em Jerusalém. E era comum as pessoas de outras regiões, de outros países, irem a Jerusalém para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que coisa linda, né? Que coisa linda, bicho. Isso eu acho muito legal, cara. E ele será adorado, todo olho verá, toda língua confessará que ele é o Rei dos Reis. Que maravilha. Isso é lindo, né, gente? Então, essa adoração também acontece, deixa eu grifar aqui, no Novo Testamento, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Servir também adorar. Lembra disso? Já falei sobre isso, tá, gente? Ó, em hebraico, a palavra no Antigo Testamento, deixa eu mudar aqui a coisinha, né? Que corresponde tanto à adoração, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a relação entre o homem e o seu Deus em verdadeira submissão, servindo ao Senhor por vontade própria. E aí tem um texto legal aqui, deixa eu afastar novamente, porque ele ficou um pouquinho distante. Deixa eu trazer ele para cá. Pronto. Deus respondeu: eu estarei com você. E este será o sinal de que eu o enviarei. Depois que você tiver, olha só, trabalho, ó, serviço, tirado o povo do Egito, vocês adorarão, olha só aqui, ó, a Deus neste monte. Servir também é adorar, meu irmão. Você que serve na igreja, você está adorando. Você está adorando. É legal que eu aprendi com o Clebinho uma coisa bacana, quando ele está tentando ensinar ali os meninos, né, na mídia. Ele diz assim, olha, sua adoração hoje não é cantando. Sua adoração hoje não é fazendo parte do culto no sentido de música, não. A sua adoração hoje é prestar atenção no que você está fazendo para o slide sair legal, para o som sair legal, para as letras saírem legais. Então, essa é a sua adoração.
Uau, é isso, meu. É isso, é isso. É isso mesmo. Servir também é adorar a Deus. Que bacana! Você que está na portaria da igreja, recebendo as pessoas. Sorriso, alegria, seja bem-vindo! Servir é adorar. Você que está ali nos bastidores, você que está cuidando das crianças, servir é adorar. E eu agradeço a Deus por tua vida, que coisa boa, em nome de Jesus. Vamos avançar. Olha só, gente. No Novo Testamento, aparece no grego como latreia, significando serviço de ajuda aos outros. Um homem prestando ajuda ao outro. O principal significado é serviço ou culto. Aí tem algumas referências bíblicas, aí eu separei aqui a de Romanos, capítulo 12, verso 1. E esse texto é pancada. Olha só. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha que pancada! Este é o culto racional de vocês. Racional é o que? A gente tem a ver com o quê? Entendimento. O que é que eu aprendo com isso? Que o culto ele tem que ter uma finalidade, ele tem que ter uma razão. Não é um aleatório. É por essas e outras questões que o apóstolo Paulo, quando está lá na igreja de Coríntios, ensinando o povo sobre o dom de línguas, ele diz o seguinte: gente, se eu entrar aqui, se eu não tiver o dom de interpretação, vocês aqui nessa gritaria toda, falando, então, eu vou entender o quê? E se alguém que não conhece vem visitar a igreja, vai entender o quê? Não vai entender nada, então não teve edificação. Porque o culto ele tem que ser racional, não é emocional, embora tenha emoção. Entende? É isso, gente. O culto ele tem que ter uma finalidade, tem que ter um objetivo, tem que ter uma razão de existir. Não é um aleatório. Deus não faz nada aleatório, não, meu irmão. Né? Fica atento aí, em nome de Jesus. Vamos avançar. Louvor. Ponto 2. 2.2, ó. O que é o louvor? É o resultado da constatação, do reconhecimento dos atributos de Deus. Ele é digno, único, onipotente, onipresente, onisciente, triuno, verdadeiro, justo, benigno, misericordioso, bondoso e santo. Esse é o nosso Deus. Santo, santo, o nosso Deus é santo. Né? Lindo, né? Santo, 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 Deus onipotente. Só clássicos aí, né? Clássicos para a glória de Deus. Louvor não é só cantar. Isso aqui é bacana. Deixa eu grifar isso aqui. Louvor não é só cantar. Louvor também é cantar. Lembrem-se que a música é uma ferramenta, embora seja essencial no culto. A música não é um aditivo, a música não é um apêndice, a música é parte do culto. A Bíblia nos ensina isso. Louvor é uma confissão ou afirmação, que é o conceito, tá, gente? Louvor é uma afirmação, uma confissão ou afirmação de quem é Deus. Quem é Deus? Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é santo. E do que ele faz. Lembra? Eu adoro pelo que ele faz e eu adoro por quem ele é. Entende? Ele é bom, ele é santo, o que é que ele faz? Ele faz maravilhas no nosso meio, ele cura, ele liberta, ele dá novos caminhos, ele é vida. Nossa, né? Ele é a verdade. Dentro do caminho dele a gente vai chegar no caminho certo. Então, isso é o nosso Deus. No hebraico, no Antigo Testamento, existem várias palavras que, independentemente do significado da língua original, são traduzidas como louvor. Certo? Muitas vezes, o sentido original do louvor no texto bíblico não é cantar. O sentido original do louvor no texto bíblico, essas palavras podem ter vários significados, são elas. Aí aqui tem uma série de palavras que depois aí você vai se aprofundar no texto, vai ler, porque tem um hebraico aqui, mas ele tá transliterado, então você consegue ler, tá certo? E os seus significados. O que é que isso significa? O que é que isso quer dizer? Que muitas palavras, ela têm o mesmo significado. Tá? O mesmo objetivo é louvar a Deus. A razão pela qual existimos é adorar ao nosso Senhor, é louvar ao nosso Deus. Tá certo? Agora eu vou para o último, deixa eu ver se é o último ponto aqui. É o último ponto, tá? Dentro do culto, a gente já viu sobre a música sacra, a gente já viu o culto, a adoração, que tem
serviço, reverência, dedicação, música, louvor e etc, né? Agora a gente vai ver aqui o que é a organização do culto, que a gente chama de liturgia, e é uma expressão bíblica, tá? Ó, aqui ó, liturgia. A palavra grega leiturgia, essa daqui ó, usada no Novo Testamento, é composta de duas palavras gregas, povo, laos, e trabalho, ergon. Significa serviço do povo. Olha que legal. Obra do povo, ministério, serviço religioso, liturgia é tudo o que se refere ao culto e suas diversas partes ou atos. Segundo William Barclay, né, um teólogo antigão aí, palavras-chave no Novo, a referência do livro, palavras-chave no Novo Testamento, a palavra liturgia é usada de três maneiras. Aí vamos ver aqui esse conceito teológico que é interessante. Serviço de ajuda aos outros. Vamos ler aqui o texto de Romanos 15. Deixa eu trazer isso para cá. Trazer para aqui. Pronto. Ó. Romanos capítulo 15, 27. Isto lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes, olha só, se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bem materiais. Isso aqui, gente, é uma menção à oferta. Não tem nenhum problema de alguém que não é cristão ofertar na igreja. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está falando, tá certo? O serviço, eles não estão servindo, não estão ajudando, não estão ali dando uma força. Então, pastor, o gentio, quem não é crente, pode ofertar na igreja? Segundo o apóstolo Paulo aqui, segundo as escrituras, não há nenhum problema. É mais ou menos isso, tá certo? Então, ó, serviço e ajuda aos outros. Depois, tem mais textos aqui, depois você vai lá estudando, tá, gente? Aqui é só para dar uma pincelada aí. Liturgia também tem a ver com serviço religioso. Aí eu peguei o texto aqui, eu peguei 3 textos, tá certo? Que tem pontos importantes aqui, tá? O de Lucas, o de Hebreus e o de Atos. Vamos lá, vamos ver o de Lucas aqui. Vamos ler aí. Ó. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias, né, o pai de João Batista, voltou para casa, terminados os dias do seu ministério. Observe que a palavra no português é traduzida por ministério, mas é o que? É a palavra liturgia, de onde nós temos, né, tiramos a palavra liturgia, que é a ideia de serviço, ordem de serviço, mais ou menos isso. Lá em Atos capítulo 13, verso 2, deixa eu ver aqui onde é que eu coloquei, tá aqui embaixo, tá aqui, dá para ler? Dá, Clebinho? Pronto, vai dar. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora Barnabé e Saulo, olha, para uma obra. Aqui os tenho chamado. Então essa palavra também se aplica a ministério, serviço, organizado, né? Vamos ali fazer uma junta missionária, essa aí, essa a ideia. E aí vamos em Hebreus capítulo 8, desculpa, capítulo 9, esse textozinho aqui. Deixa eu passar para cá. Pronto, aqui. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Isso aqui, gente, é uma menção ao serviço sacerdotal, ao serviço do sacerdote, o que ele fazia no templo, tá? Então, era um serviço organizado, tinha hora, tinha orientação, como fazer e por aí vai, tá? E, deixa eu afastar para cá a nota. E o serviço missionário, como eu já havia mencionado antes. Paulo usa a palavra leitorgon para designar magistrado ou quem detém o poder, afirmando que ele, o apóstolo, era um leitorgus de Jesus aos gentios. O apóstolo Paulo, ele está aqui lembrando a igreja sua autoridade apostólica. Aí, deixa eu afastar já para cá, que eu acho que já vou ver que o texto aqui não vai. Bora! Deixa eu botar aqui no cantinho, aqui. Pronto. Romanos capítulo 15, verso 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que
a oferta deles seja agradável, uma vez santificada pelo Espírito. Olha só, o encargo, missão, gente, tá certo? E é feita de qualquer jeito? Não, é feita de forma organizada. Daí a ideia litúrgica, daí a ideia de liturgia, programa, tem que ser feito organizado. A Bíblia nos ensina tudo com ordem e decência, tudo com reverência. Esse é o culto cristão. Culto cristão não deve ser bagunçado, culto cristão não deve ser com gritarias, pelo menos essa é a proposta bíblica, né? A gente vê algumas manifestações por aí, mas paciência, né? Não é essa a proposta bíblica. Isso não significa que o culto tem que ser monótono, não tem que ser cansativo, não tem nada a ver, tá? Cada cultura com seu estilo. Se você vai para um culto na África, é um estilo. Se você vai para um culto na Inglaterra, é outro estilo. No Brasil, é outro estilo e por aí vai, tá certo? O que é mais importante, a gente viu palavra de Deus, glorificação ao Senhor, vida diante do altar e gente levando as coisas a sério para fazer a coisa de Deus. Tá bom, gente? Então é isso. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Ósculo Santo, Deus abençoe vocês e até o próximo encontro.